Você já percebeu como, às vezes, quanto mais você se doa, menos você é valorizado? Como estar sempre disponível não abre portas, mas parece, na verdade, fechar algumas? É quase como se o universo estivesse esperando que você sumisse, que você parasse de se oferecer, que você desse um passo atrás. E, curiosamente, é nesse momento que tudo começa a acontecer. Não é coincidência, é um padrão. Um movimento silencioso da vida, onde o excesso de presença desgasta e a ausência estratégica atrai. Neste vídeo, vamos entender por que parar de estar sempre disponível é, na verdade, um gesto de poder. E por que, quando você faz isso, o universo começa a agir a seu favor, sem ruídos, sem esforço, como se já soubesse exatamente o que você precisa. Mas antes de tudo isso, precisamos entender o que significa estar disponível demais e qual o preço invisível que isso cobra da sua energia. Desde cedo, aprendemos que estar presente é uma virtude. Ser disponível é sinal de generosidade, de boa educação, de amor ao próximo. Mas há uma linha tênue entre estar acessível e se tornar acessório. Disponibilidade em excesso, na prática, vira autoabandono. Você começa a responder a tudo, a todos, o tempo inteiro, mesmo quando isso consome sua paz, sua energia, sua atenção. E pouco a pouco, sem perceber, você se transforma num recurso para os outros, mas escasso para si mesmo. É aqui que mora o conflito. O mundo aplaude quem se doa demais, mas valoriza quem sabe se retirar. Pessoas que somem às vezes são mais lembradas do que aquelas que sempre estiveram por perto. Ideias nascem no silêncio, não na urgência. O respeito surge quando há limites, e não quando há concessão constante. Não é à toa que figuras espirituais, mestres filosóficos, até líderes de grandes transformações, passaram por longos períodos de recolhimento. Não porque desprezavam o mundo, mas porque sabiam que é no recolhimento que o universo começa a se manifestar. E é a partir dessa percepção que nasce a pergunta: o que acontece quando você decide parar de estar disponível para tudo e para todos? A resposta começa a se revelar quando olhamos para como esse comportamento é moldado. E de onde ele vem? Estar sempre disponível nem sempre é uma escolha consciente. Na verdade, muitas vezes essa necessidade de agradar e estar presente é uma resposta automática, um reflexo, um mecanismo de defesa, quase como um instinto de sobrevivência, moldado ao longo dos anos. Desde muito cedo somos ensinados que o amor se conquista com obediência, que ser o bonzinho nos torna dignos de afeto, que agradar os outros muitas vezes é o que nos protege do abandono ou da rejeição. Assim, crescemos com a ideia de que, para sermos amados, precisamos estar sempre ali, sempre acessíveis, sempre dispostos, sorrindo, respondendo às mensagens, ajudando com um sim para qualquer pedido, cumprindo papéis que por vezes nem escolhemos, mas assumimos por medo de não sermos reconhecidos ou amados. E o tempo passa, e com ele essa disponibilidade se transforma em parte da nossa identidade. Você já não sabe mais quem é sem estar servindo a ser alguém. Aos poucos você se perde nesse papel. Ajudar vira rotina e ser necessário vira uma obrigação. Mas então, algo começa a rachar. Você se doa, mas ninguém percebe. Você está presente, mas se sente invisível. Diz sim de forma automática, mas por dentro a voz grita um não. Esse é o ponto de ruptura. O ponto de inflexão onde a realidade começa a bater a porta. E é nesse momento justamente que muitas pessoas começam a perceber que não estão vivendo para si mesmas, mas sim para os outros. Elas começam a sentir o peso de estar sempre disponível. Esse fardo, tão inconscientemente carregado, não foi feito para ser suportado por tanto tempo. E ao finalmente soltar esse peso, elas descobrem algo inesperado. Não perdem amor. Na verdade, ganham liberdade. Liberdade para ser quem realmente são, sem as amarras da necessidade de agradar o tempo todo. E é nesse ponto da jornada que algo curioso acontece. O universo, que antes parecia ignorar suas necessidades e desejos, começa a responder de uma forma diferente. Como se, ao soltar esse fardo, você de repente tivesse alinhado sua energia com o fluxo natural das coisas.
E, ao invés de se perder ainda mais em um ciclo de sacrifício sem fim, você começa a perceber que o que parecia um vazio agora se preenche com algo novo, algo que você nunca imaginou ser possível. A ideia de que o universo responde à nossa energia não é algo novo. Essa concepção atravessa milênios, presente em religiões antigas, filosofias orientais e até mesmo em estudos modernos sobre comportamento humano. Você provavelmente já ouviu falar disso, mas o que poucas pessoas realmente compreendem é que o universo não responde às suas palavras. Ele responde à sua frequência. E o que isso significa? Quando você está sempre disponível, sempre correndo atrás de todos, a sua energia transmite uma mensagem que talvez você nem perceba, mas que é clara para o universo. Eu preciso ser aceito mesmo que isso custe a minha própria paz. Essa é a vibração da escassez. Você está enviando ao mundo, e mais importante a si mesmo, a mensagem de que não é suficiente por si só. E como o universo é um espelho, ele apenas devolve esse padrão. Se você está pedindo ajuda o tempo todo, esperando por reconhecimento, o universo traz mais disso. Mais necessidade, mais busca por aprovação, mais carência. Mas o poder acontece quando você escolhe se retirar, quando você decide parar de correr atrás, quando deixa de responder a cada mensagem imediatamente, quando para de tentar salvar todo mundo e começa a se perguntar: o que é que realmente me nutre? A mensagem que você emite então muda. Agora você está dizendo ao mundo: eu sou inteiro. Eu escolho aonde coloco minha energia. Não preciso me vender por aprovação. E é nesse ponto que a magia começa a acontecer. De repente, o telefone toca. A oportunidade aparece do nada. A conexão que antes parecia distante começa a se aproximar. Por que isso acontece? Porque agora você não está mais vibrando na frequência da carência. Você está vibrando na frequência da presença. E presença verdadeira, ao contrário do que muitos imaginam, não implora, ela atrai. Esse é o segredo que está por trás de tantos relatos que ouvimos. Histórias que parecem milagrosas, mas que, na realidade, são apenas reflexos de uma lei universal. Quando eu parei de correr atrás, tudo fluiu. Quando eu disse não, finalmente me respeitaram. Quando eu me afastei, fui procurado. Não é coincidência, é frequência. É a confirmação de que o universo responde à energia que você emite. E quando você começa a vibrar com confiança e presença, o universo começa a alinhar-se com essa energia, trazendo tudo o que você precisa de uma forma natural e fluida. Então, o que fazer diante disso? Como sair desse ciclo de estar sempre disponível, correndo atrás de todos, sem carregar a culpa ou o medo de ser mal interpretado? A resposta não está no afastamento por orgulho ou no egoísmo, mas sim no reencontro com a sua própria presença. É mais simples do que parece. É parar de dizer sim automaticamente e começar a se perguntar: isso me fortalece ou me desgasta? Quando você se depara com um pedido, um convite, uma demanda externa, é importante refletir. Não é só sobre fazer os outros felizes ou atender a todas as necessidades que surgem. É sobre entender se aquilo é de fato algo que contribui para o seu bem-estar. Porque a verdade que poucos reconhecem é que a cada sim que você dá ao mundo, você está, muitas vezes, dizendo um não a si mesmo. E esse não vai se acumulando até que você se sinta exausto, vazio. Em última instância, desconectado de quem você realmente é. A primeira solução, portanto, é o limite. Limite não é rejeição, é direção. É você mostrando ao universo onde termina o outro e onde começa você. É dizer, com clareza, onde sua energia se encontra, onde ela se esgota e onde você decide se retirar para se reabastecer. Quem aprende a estabelecer limites, ensina ao mundo a respeitar seu espaço. O universo não sabe o que você precisa, a menos que você se dê o direito de mostrar isso. Quando você define seus limites, você não apenas se protege, mas cria um ambiente mais saudável para si mesmo e para os outros. A segunda solução é o silêncio. O silêncio é poderoso. Ele cura, organiza, limpa. É no silêncio que a mente desacelera. E a intuição, aquela voz interior profunda, começa a se manifestar com clareza.
Muitas vezes ficamos tão imersos na barulheira do mundo, em constante interação e esforço, que não damos espaço para ouvir o que realmente está acontecendo dentro de nós. Mas no silêncio, a ausência escolhida não é um vácuo. É um campo fértil, onde novas possibilidades começam a florescer. O silêncio não é vazio. Ele é pleno de potencial. Ele te permite encontrar a sua própria verdade, aquele ponto de equilíbrio entre quem você é e o que você deseja. E a terceira solução é o autoacolhimento. Não espere que os outros validem sua ausência. Eles podem não entender, mas o universo entende. O universo não lê suas justificativas ou seus pedidos de desculpa. Ele sente sua vibração. E quando você começa a vibrar autocuidado, ele responde com abundância. O que você sente e emite se torna a frequência que o universo irá responder. Portanto, quando você se coloca em primeiro lugar, quando pratica o autoacolhimento e se permite cuidar de si, o universo começa a alinhar-se com essa energia, trazendo tudo o que você precisa. Você não precisa estar em todos os lugares, com todas as pessoas, o tempo inteiro. O que você precisa é estar inteiro onde escolher estar. E essa é a chave para viver alinhado com sua própria verdade, com o seu fluxo e, de forma mais ampla, com o fluxo do universo. Esse é o real segredo de quem vive em sintonia com a própria essência e com o universo. E é quando você começa a se permitir ser inteiro, que tudo começa a se organizar de uma maneira que você nunca imaginou ser possível. Claro, é fácil dizer, pare de se disponibilizar para todo mundo. Difícil é enfrentar o desconforto que essa escolha traz. Vivemos em uma cultura que glorifica a exaustão, o altruísmo sem medida, o estar sempre pronto. E muitas vezes, quando você começa a se retirar, a crítica vem. Está egoísta? Mudou demais? Está se achando. Mas o que poucos percebem é que, na maioria das vezes, essas críticas são apenas reflexo de uma dependência criada e agora rompida. Esse caminho não é sobre isolamento. É sobre selecionar com consciência onde e com quem você compartilha sua energia. É sobre parar de mendigar migalhas de validação e começar a construir uma presença que fala por si. Filósofos como Nietzsche já alertavam: aquele que vive tentando agradar a todos se perde de si. Espiritualistas como Eckhart Tolle lembram: a verdadeira presença não se impõe, ela emana. E talvez essa seja a lição mais profunda. Quando você para de estar sempre disponível, você não se torna menos. Você se torna mais inteiro, mais claro, mais magnético, mais real. Porque, no fim das contas, o universo não recompensa quem se anula para caber nos espaços dos outros. Ele conspira a favor de quem honra a própria essência.